Olá pessoal, Gabriel aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que eu fiz um tom de despedida a última aula, mas lembramos que tínhamos um assunto bem importante para trazer para vocês, tá? E vai ser o assunto dessa aula de hoje, que é engenharia de software e boas práticas, tá? Nos próximos módulos, né, vocês irão aprender a parte prática, né, do desenvolvimento, tá? Aqui eu vou falar sobre também parte prática, né? Mas a parte sobre o projeto, sobre o todo, o que, que é um projeto de software, o que, que é o processo de desenvolvimento de software, né? No que consiste essa atividade de desenvolver software, né? Como deve ser a relação entre equipe, quais devem ser os objetivos, como a gente pensa isso, né? Então vou falar de toda essa coisa que a gente chama de engenharia de software, né? E como é importante assim na formação de vocês enquanto profissionais da área de tecnologia como desenvolvedores. Beleza? Então vamos começar aqui. Então, como funciona o desenvolvimento de software, né? É simplesmente codar ali, o negócio funciona, né? Assim, desde a sua concepção, com alguma estratégia de mercado, um desenvolvedor só que faz, ou muitos, 40, enfim. Como que funciona isso, né? Como que a gente produz software, certo? Vamos lá. O software ele é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia. Isso quer dizer que o software não é um produto no sentido do sentido tradicional de produto, sabe? Ele não é como um. Eu posso até falar de hardware, né? Não é como um computador, né? Um notebook, um HD. Não é como uma lâmpada, por exemplo, né? Que você fabrica ele, pronto, entrega e ali ele vai dar defeito ou não, mas tal vai voltar. Não, o software ele é contínuo, né? Ele é um processo de engenharia, né? Ele não é. Embora produzir alguma coisa seja um processo de engenharia, aquele processo finda, né? Tem todo o planejamento e tal, joga o projeto no mercado, né? O produto no mercado, aquele produto vai ter um certo desempenho e aí começa outro. O software ele é um projeto contínuo, né? Tanto que se fala em DevOps, né? Entrega contínua, né? É exatamente sobre isso, né? Então ali eu coloquei uma nota bem importante, né? Que embora existe similaridades, né, entre produtos, digamos, físicos, como uma lâmpada, por exemplo, um hardware, né, e um software, né, as duas atividades são bem diferentes, tá? Ambas prescrevem a construção de um produto, né? O software é um produto, né? Só que a maneira com que a gente lida com esse produto durante sua produção e depois é diferente do que um produto normal, né? Tanto que os custos do software concentram no processo de engenharia, né? Que é o processo de garantir qualidade, né? Quando a gente fala em processo de engenharia, processos que garantem qualidade. A qualidade é a base disso. A gente vai falar disso um pouquinho, daqui a pouquinho já com mais detalhes, tá? Então, significa que projetos de software não podem ser geridos como se fossem projetos de fabricação, tá? Tem uma leve diferença entre lançar algum produto no mercado e lançar um produto de software. Até infoprodutos mesmo, né? Eu vou lançar um curso no mercado. É diferente lançar um curso no mercado, por exemplo, de massagem, né? E lançar um software, tá? Vamos ver aqui mais ou menos qual é a diferença, tá? Bom, quando a gente fala de produtos convencionais ou hardware, vamos pensar em hardware, né, que já está aqui na nossa área, né? É mais ou menos essa curva aqui que está na parte branca, tá? Na sua esquerda, tá? O hardware, ele vai ter uma curva que é um U, né? É a mortalidade infantil, que são os defeitos de fabricação, né? Normal, né? Quando acaba de sair da loja já dá um problema e tal. Isso acontece muito no começo, né? Pensa assim, quando você compra uma TV, né, por exemplo. A TV pode dar muito defeito de fabricação nos primeiros meses. Mas depois, assim, passou por isso, né? Ela tem essa parte estável ali do tempo, né? Que ela não dá problema nenhum, funciona com uma beleza. E quando vai ficando velho, tem o desgaste. E aí, com o desgaste dos componentes daquela televisão, ela começa a dar mais problema, né? Isso até com as TVs de tubo, as TVs antigonas, que falam, ah, coisa antiga dura mais tempo. Sim, mas assim, é o mesmo desenho, só significa que o tempo ali, o espaço de tempo é maior. Mas no fim, né, quando uma TV fica velha, começa a dar mais problema. Carro, mesma coisa. E dá muito problema no início, né, de questão de fabricação, em questão assim, não que um carro específico vá dar problema, mas em questão de volume, né? Milhões de carros, 10 mil vai voltar porque deu problema de fabricação, aí os restantes ali vão ficar nessa parte plana, né? Sem problema nenhum, e aí quando ficam velhos, com o seu desgaste,
aumenta-se o problema, né? Mas software, é o da direita ali que está na parte escura, é muito diferente. Você pode perceber que assim, a gente gostaria que o software fosse como a curva do hardware, né? A curva de qualquer outro produto normal, mas não é. Ela é bem mais complicada. Então, a curva ideal era que a gente tivesse um monte de problema no começo, né, na fase de desenvolvimento, né, aquela curva idealizada ali embaixo, né, e que depois, com o tempo, a gente arrumasse os problemas e ele nunca mais desse defeito, né, funcionasse que era uma beleza. Mas o que acontece? As pessoas mudam, as demandas mudam e o software muda, né? À medida que a gente vai percebendo defeitos do software, a gente tem que fazer uma mudança. Tá vendo aquele pico ali? Tem um ponto ali no gráfico, né? Que indica essa mudança. O que acontece com a mudança? Dá um salto de problemas. São os efeitos colaterais daquela mudança. Pode até ser a introdução de uma nova feature, né? Lembra, afinal, o software a gente pode lançar versões, né? Versão 1, versão 2, versão 3, né? 1.0, 1.1, enfim, tem um número de versionamento. Então a gente pode lançar versão, né? E cada versão que a gente lança, uma feature nova, por exemplo, a gente tem um pulo de efeitos colaterais, né? Um pulo de defeitos que acaba acontecendo com aquela mudança, né? E aqui acontece, a gente começa a desenvolver cheio de problema, vai resolvendo e aí vai ter que lançar uma feature nova, fazer uma mudança com algum problema que a gente viu que talvez fosse gerar problemas no futuro. E aí tem um pico. Aí depois a gente resolve e eventualmente vai ter outra mudança. Aí tem um pico. Aí resolve e tem um pico, né? E aí no fim das contas, na média, fica essa curva real. Que assim, o software, ele começa com bastante problema, resolve, fica com menos problema e vai aumentando os problemas ao longo do tempo, né? Ainda mais com que as tecnologias vão ficando cada vez menos atualizadas, né? E aí a gente precisa refatorar elas para deixar mais atualizada e nessa refatoração ele vai aumentando a média de problemas, tá? Então, assim, a gente fala que o software não se desgasta, ele se deteriora, tá? Não há um desgaste que nem um carro, por exemplo, né? Que aí com o tempo vai usando, ele passa a parar de funcionar. Ele vai se deteriorando com o tempo. Né, até o avanço das novas tecnologias, até com a refatoração natural do software, né, ele vai se deteriorando, tá? Aí tem uma nota bem importante também. Essa aula foi baseada num livro muito importante no primeiro ano aí de vários cursos de ciência, computação e engenharia da computação, que é Pressman, né? Quem já teve algum contato sabe, tá? Então eu peguei esses trechos aqui do Pressman porque são muito claros e muito pertinentes, tá? Então, ó, software não é suscetível aos males ambientais que fazem com que o hardware se desgaste. Portanto, teoricamente, a curva de taxa de defeitos do software deveria assumir a forma da curva idealizada, que a gente viu, que é aquela que deveria parar de dar problemas num determinado tempo, né? Defeitos ainda não descobertos irão resultar em altas taxas logo no início da vida de um programa. Aquilo que eu falei, no início do desenvolvimento a gente vai ter um pico, né? Porque vai estar cheio de problemas, a gente vai resolvendo, resolve e deveria achatar, né? Entretanto, esses são corrigidos e a curva se achata como mostrado. A curva idealizada é uma simplificação grosseira dos modelos de defeitos reais de software, né? Porém, a implicação é clara, software não se desgasta, mas sim se deteriora, né? Então, com várias modificações, cada modificação que a gente faz no software, a gente gera problemas, tá? A ideia é que a gente tenta gerar o mínimo de problemas possíveis com alguma modificação necessária. Mas o fato é, vai gerar problemas e a gente tem que lidar com eles. E o software não... Se você quer um bom software sempre, ele não vai durar para sempre. Ele tem uma data de validade, tá? A gente tem que fazer ele ser o mais durável possível, mas é impossível isso, certo? Mas a ideia que a gente tem que ter inicialmente é fazer durar bem e regular depois, né? E tentar fazer durar o máximo possível, né? E eventualmente desenvolver outro, né? E se possível reutilizar código do antigo, quer dizer que ele teve um bom projeto. Mas a gente vai saber isso com mais detalhe logo mais. Bom, então quais são os desafios do desenvolvimento de software? Já falei aqui, né, de alguns do processo de desenvolvimento de software, né, o que acontece ali, né? Então, quais são os desafios tendo isso em vista, né? Então, vamos lá. Aqui minha câmera aqui de novo, atrapalhando. Vamos vir para cá sem problema. Beleza. Então, primeira coisa, a gente deve, né, enquanto profissionais dessa área, enquanto desenvolvedores, fazer um esforço para sempre compreender muito bem o problema antes de desenvolver uma solução de software. Aquilo que eu falei na primeira aula.
né? O maior trabalho do desenvolvedor é modular o problema, né? Modelar o problema, entendendo muito bem quais são suas implicações, o que precisa ser resolvido, né? Aquele exemplo de lavar louça, né? O que de fato precisa ser resolvido, vou arrumar a melhor solução para isso, tá? Então compreender o problema é muito, muito, muito importante, tá? Segundo, dado o aumento da complexidade do software em todos os âmbitos, né? Assim, até o software mais simples hoje em dia ele precisa ser mais complexo, porque o público quer mais, né? A gente já, por exemplo, a gente entra num site que só seja HTML, por exemplo, a gente não confia naquele site, né? Então, assim, o software está aumentando de complexidade num ritmo bem acelerado, né? Então é necessário a gente estar constantemente atualizado, a par das novas tecnologias, frameworks, né? E pelo mesmo motivo, o projeto, né? Fazer um bom projeto é uma atividade chave, é fundamental, tá? A gente fazer o projeto pensando no longo prazo, fazer o projeto pensando nas novas tecnologias e na complexidade que a gente precisa entregar é muito importante. A gente não consegue entregar um software bem feito e complexo se ele não for bem projetado, né? Vai ficar um negócio solto. E aí um negócio solto não vai funcionar bem e não vai ser tão a complexidade talvez seja só em entender o código ou em escrever o código, mas o software em si não é complexo. Deu para entender? Mas vamos lá. E o mundo cada vez mais dependente de software, um software deve apresentar qualidade elevada. Pelo mesmo motivo que eu falei, né? O nível de exigência do público está muito alto, né? A gente vê um app meio meia boca, a gente já entorta o nariz ali, né? E um software também que dá muito defeito desencoraja o uso, né? Até software que às vezes tem muita propaganda e não consegue fazer nada, desencoraja o uso. Então a gente tem que entregar um software com boa qualidade, qualidade elevada, que tenha bom desempenho, né? Que seja agradável de se utilizar, que seja pensado na experiência do usuário. Beleza? Tudo isso são agregadores de qualidade, tudo isso agrega valor ao software, né? E a gente vai falar de agregar valor logo menos, tá? Então, à medida que sua base de usuários e o tempo de uso for aumentando, a demanda por adaptação e aperfeiçoamento e também irá aumentar, né? Natural, né? Quanto mais gente vai usando, né? E mais tempo o software existe no mercado, ele vai precisar se adaptar às novas tendências. Ele vai precisar oferecer novas features que o público quer, né? E a gente vai precisar aperfeiçoar, né? Às vezes, lançou um software concorrente que o tempo de carregamento é metade. Então a gente vai precisar aperfeiçoar esse software, né? Então é importante que todo software deva ser passível de manutenção. É importante que um software seja fácil de ser mantido, de ser arrumado, refatorado, certo? E como a gente faz isso? Com boas práticas, que é o segundo tema dessa aula, né? E também com a engenharia de software. O próprio processo de engenharia de software tem princípios que garantem que um software tem que ser fácil de dar manutenção, certo? E tudo isso vai da postura do desenvolvedor, porque um software raramente é construído sozinho, né? É sempre uma equipe. E é importante que todo mundo da equipe esteja comprometida em ser o mais claro possível, em escrever o melhor código possível, né? E não fazer o que a gente chama de código macarrônico, um negócio ali que só quem escreveu que entende, né? Que nem aquela letra de médico, né? Só quem escreveu que entende, né? Não pode ser assim, precisa ser uma letra legível, precisa ser um texto compreensível para quem quer que leia. Por isso que entender lógica, entender algoritmos e saber se expressar bem, né, e saber fazer as coisas de forma elegante, logicamente falando, né, ou seja, a melhor solução possível para o problema, é importante. E é um passo para que o software seja claro, né, preciso e fácil de ser alterado futuramente. Beleza? E eu coloquei uma imagem aqui em cima que é importante desse processo de engenharia de software, né? Ver que o foco na qualidade é a base ali de tudo que a gente faz, né? Dos processos de desenvolvimento de software, dos métodos que a gente vai utilizar e as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, o foco na qualidade é a pedra angular ali, é o pilar do desenvolvimento, né? Desse processo de fazer software, tá? E foco na qualidade também significa, né, desde um bom design UX, né, uma boa experiência de usuário, de uma facilidade de uso, de entrega de valor, de qualidade do código em si, né, da sua facilidade de manutenção. Tudo isso é o que a gente diz de software de qualidade. Beleza?
Vamos lá para a próxima. Vou voltar aqui voltar aqui minha câmera para o lugar original. Beleza. Dessa forma, software em todas as suas formas, em todos os seus campos de aplicação, deve passar pelos processos de engenharia, que são esses processos que garantem a qualidade, que procuram entregar com foco na qualidade e na entrega de valor, né? Agregar valor ao software. Beleza? Bom, e aí chegamos num ponto importante. O que é engenharia de software? Que a gente está falando aqui. Né? A gente falou dos processos, falou do porquê ele é importante, agora vamos saber propriamente o que é engenharia de software. Mas essa fica para a próxima aula, tá bom? Então, bebam água aí, se hidratem, um grande abraço e a gente se vê logo mais.